Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, que diz: E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Podeis assentar. Irmãos, Deus tem falado muito forte no meu coração a respeito do fim dos tempos. Deus tem ministrado isso ao meu coração já há um bom tempo. E Deus tem me permitido fazer com que eu venha estar atenta às notícias da geopolítica que está ligado à escatologia. Então, depois de muito tempo estudando, eu fui ver que João, ele teve um grande desafio, que foi o quê? Escrever. Ele teve o desafio de escrever o Apocalipse, e ele começou a ter visões do futuro, de uma era que não pertencia a ele, mas ele somente obedeceu o que Jesus falou. João, vou te mostrar essas revelações, e escreve essas revelações no livro. Então, eu imagino o desafio de João. Eu posso conjecturar que ele estava vendo aviões, eu posso conjecturar que ele estava vendo a IA, eu posso conjecturar que ele estava vendo drones, mas não era do tempo dele. Então, ele tinha um desafio de escrever coisas tecnológicas aqui no Apocalipse. Mas ele não sabia o que era isso. Então, ele pegava coisas do tempo dele para escrever aqui. Então, eu fui vendo, irmãos, que a Bíblia, ela também fala sobre a IA. E a prova é o versículo que nós lemos aí. Apocalipse 13, 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem. Irmãos, espírito à imagem, né? Da besta, para que também a imagem falasse. Irmãos, qual é a imagem, a tecnologia que temos hoje, que através de uma imagem pode-se gerar um vídeo e desse vídeo falar? Qual é a tecnologia que faz isso hoje? É a IA. Então, olha aí, João já falando da IA para a gente. João falando da IA. Ou seja, a imagem falando, nada mais, nada menos é do que a IA. Então, João já estava falando da IA. E olha a era que nós estamos. Nós não somos a geração que estamos presenciando a IA. Então, isso é uma coisa tremenda, porque a IA, ela começou a surgir com força maior de 2022 para 2023, e ela está se multiplicando de uma forma muito rápida, né? Ao ponto de a IA fazer parte do sistema do anticristo. Porque a IA, ela vai controlar os dados das pessoas. A IA, ela vai oferecer internet, a IA vai oferecer comodidade, ela vai oferecer tratamentos que até então não tinha cura. Ela vai começar a oferecer tudo isso em troca dos seus dados confidenciais. Ela vai oferecer tudo isso, mas se você andar na linha certinho. Então, antes, os cientistas demoravam 15 anos, 20 anos para encontrar cura para doenças incuráveis. Hoje, a IA, ela consegue acelerar esse processo. Antes, uma doença que os cientistas demoravam 15, 20 anos para encontrar a cura, hoje, com a IA, tempo 2, 3 anos. Então, muitas doenças, irmãos, que hoje, até o momento, não tem cura, eu acredito que, através da IA, vai haver cura. Exemplo, diabetes, AIDS, câncer, doenças que fibromialgia, doenças que até então não tem cura, vai passar a ter cura. Por quê? A IA vai ter esse poder, entre aspas, de trazer cura para doenças incuráveis. E aí, para a pessoa fazer um tratamento no SUS, para ter acesso a... Quem não quer ser curado de uma doença incurável?
né? Então, as pessoas vão estar ali correndo em busca de um tratamento, mas para você ter esse tratamento para se curar da doença incurável, que até então não tinha cura, mas que a IA trouxe a cura, você vai ter que o quê? Receber o chip. Você vai ter que receber a marca. Ou seja, sem a marca, você não tem um tratamento para fazer, para receber, para ser curado. Sem a marca, você não entra no supermercado, não compra. Sem a marca, você não vende. E aí, os desviados, que serão a igreja da grande tribulação, eles vão sofrer demais. Por quê? Eles não vão aceitar a marca. E eles não vão ter o tratamento para receber a cura. Então, muitos vão morrer porque não vão poder receber o tratamento. Por quê? Para receber o tratamento, você vai ter que aceitar o chip. Quer ver um exemplo, irmãos? O Bolsa Família, que temos hoje aqui no Brasil. O Bolsa Família, para as mães receberem o Bolsa Família, o que elas têm que fazer antes de receber o Bolsa Família? Elas têm que fazer um cadastro no sistema. Se as mães não fizerem um cadastro no sistema, elas não recebem o benefício para os seus filhos. Então, só recebe o tratamento mediante um cadastro. Você tem que estar com seus dados cadastrados no governo, para então o governo liberar o benefício para você. Hoje, o CPF, né, a identidade, qualquer lugar que a gente vá, nós temos que apresentar. Para o médico, tirar um documento, né, qualquer coisa tem que apresentar a identidade. Mas em breve, não vai ser mais aquela carteirada, aquela identidade de papel, né? Aquela identidade verde, não vai ser mais isso. Vai ser tudo computadorizado. Irmãos, ainda tem cristão achando que falta muito tempo ainda para Jesus voltar. Olha aí João falando da IA, e nós estamos nessa era. Nós estamos exatamente na era da IA. E a IA vai fazer milagres, entre aspas, trazendo cura para doenças incuráveis. Né? Muitos cientistas já estão começando a encontrar cura para câncer através da IA. Então, tem muitos cristãos desapercebidos, dormindo, e não está percebendo que a IA ela vai fazer parte do governo do anticristo, porque vai ser tudo num sistema só. Então, nós temos que estar preparados para subir na primeira. É na primeira, porque quem ficar vai padecer, quem ficar vai morrer, quem ficar não vai conseguir ter acesso a tratamentos para a sua cura. Por quê? Porque não vai aceitar o chip. Quem não aceitar o chip vai estar condenado à morte. E é uma morte lenta, irmãos. É duro falar isso, mas é a realidade. Não é uma morte que vou morrer aqui rapidinho, não. É algo lento para definhar o ser humano. É para torturar o ser humano, para ele falar assim, não, eu quero, por favor, não, coloca aqui, por favor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais passar fome, eu não aguento mais ver meu filho pedindo pão e não tem para dar. Vai ser assim. Então, Deus quer de nós o quê? Santidade, revestimento, olhos atentos, ouvidos espirituais aguçados, pedindo ao Senhor discernimento para saber, irmãos, que o circo está fechando, está tudo muito perto. Há pessoas que estão falando que talvez essa Copa aí vai ser até a última Copa do mundo, não sabemos, não podemos afirmar, mas tem algumas pessoas até falando que vai ser a última Copa, porque depois dessa Copa vai acontecer coisas, enfim, que vai desestabilizar o mundo. Irmãos, e não é só da IA que eu quero trazer para vocês, eu também quero trazer para vocês uma coisa que a mídia americana já começou a falar. E quando a mídia americana fala, o mundo inteiro fala também. Você pode colocar a imagem aí, André, por favor? Eu quero mostrar para os irmãos, vocês não estão conseguindo ver. Eu quero mostrar para os irmãos que a Fox News, que é uma rede americana super conceituada, uma TV aberta, como se fosse a Rede Globo aqui no Brasil. A Fox News tem, acho que 15 dias mais ou menos, que ela começou, irmãos, a falar um grande engano.
E qual é esse grande engano? A Fox News começou a falar da existência de alienígenas. A Fox News noticiou na TV aberta, uma rede super conceituada de televisão, uma rede séria, né, noticiou que há não só alienígenas, como 4 classes de alienígenas. Olha isso. Não sei se o irmão está conseguindo enxergar aí. A primeira classe é o Grey, que é a classe mais popular, que nós vemos nos desenhos, vemos nos filmes, vemos nas séries, que é popularmente como cabeça maior, né? Olho grande, preto. Essa é a raça mais popular. E aí tem a nórdica, que parece um ser humano mesmo, cabelos compridos, loiros. Tem um insetoide e tem um reptiliano. Irmãos, parece mentira isso aqui. Parece um grande absurdo que eu estou falando aqui. Mas os irmãos pesquisem. Pesquisem, irmão. Põe à prova o que eu estou falando aqui. Isso foi divulgado por uma rede americana super conceituada nos Estados Unidos, com especialistas na área falando que existe essas 4 raças de ETs. Irmãos, quanto mais perto do arrebatamento nós chegarmos, mais ênfase de notícias de alienígenas, OVNIs, extraterrestres vão acontecer. Os irmãos fiquem atentos, porque essas notícias vão se intensificar na mídia. E aí, quando os irmãos começarem a escutar com mais frequência sobre esses alienígenas, nós devemos olhar para o céu e saber que a nossa redenção está próxima de acontecer. Por quê? Quando os cristãos sumirem, a mídia, ela vai precisar criar uma narrativa. A mídia vai precisar dar uma justificativa do porquê que milhões e milhões de cristãos sumiram ao redor do mundo. E aí, o que vão falar, irmãos? Qual é a narrativa que a mídia vai falar? Qual é? Qual é que vai ser? Que os ETs abduziram a gente. É o que vai falar. Irmãos, parece mentira, mas o que vai ter de milhões e milhões de pessoas acreditando nisso, nesse grande engano. Tem gente que acredita, irmãos. Tem gente que acredita na existência desses ETs. Mas, na verdade, não são ETs, irmãos. São demônios. São demônios. Está na internet, os irmãos podem pesquisar. Fiquem à vontade para pesquisar, para pôr à prova o que eu estou falando aqui. A Casa Branca convocou alguns líderes pastorais. A Casa Branca convocou alguns líderes para alertar os seus membros para não cair no grande engano. Olha só. Então, os líderes pastorais foram para a Casa Branca. Olha a preocupação do presidente com os cristãos. Para os pastores alertarem, olha, povo de Deus, vai começar a surgir na internet casos de ETs, mas não acreditem. Isso é um engano. Ou seja, a Casa Branca chamou os pastores preocupados dos cristãos perderem a fé. Então, é muito importante nós alertarmos para os irmãos que o grande engano não vai chegar. O grande engano, ele já chegou. E aí, nós que temos Cristo dentro de nós vamos saber, não, peraí, isso aí não é ET, isso são demônios. E, irmãos, há demônios que estão aprisionados, esperando somente o Apocalipse acontecer, para serem soltos. A prova disso também está em Apocalipse, esqueci a referência agora, que fala que 4 anjos, localizados no rio Eufrates, estão só aguardando serem soltos para atormentar a terra. Vai ser em qual período? Na grande tribulação. Então, há demônios que foram
estão aguardando serem soltos para tempos específicos. E isso já começou a acontecer. Então, já começou o grande engano sobre a face da terra. E tem mais. As pessoas darão graças a Deus, porque os ETs supostamente nos levaram. Por quê? O que eles vão falar? Esses crentes pregam um discurso de ódio. Por isso que os ETs levaram eles. Por que só levaram os cristãos? Né? Por quê? Porque eles são preconceituosos. Não é isso que o mundo fala a nosso respeito? Que nós pregamos discurso de ódio, que somos intolerantes, que somos julgadores. É isso que o mundo pensa a nosso respeito. E muita gente vai dar graças a Deus. Por isso que só levaram os cristãos. Porque eles pregam um discurso de ódio. E vão dar graças a Deus que nós não estaremos mais aqui. Mas, graças a Deus, que nós não estaremos aqui para contemplar de perto o grande tormento que vai ser. Porque muitos não vão suportar, muitos vão perecer. A Bíblia fala que a morte estará presa por 5 meses. Imagine só, a pessoa vai desejar morrer, o tormento vai ser tão grande que a pessoa vai querer se jogar do prédio, ela vai querer se jogar do precipício, ela vai querer acabar com a sua vida e não vai conseguir. Porque a morte estará solta por um determinado período, por 5 meses. Então, o tormento é muito grande. E, irmãos, estamos vivendo a maior batalha espiritual de todos os tempos. Posso dizer isso com convicção. Irmão, a angústia da alma está aumentando. A guerra na mente está aumentando. Se o diabo vê que não vai conseguir nos tirar da casa do Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai começar a trabalhar dentro de nós. Ele vai começar a trabalhar na nossa mente. Ele vai começar a trabalhar dentro da igreja. Então, a guerra espiritual está se intensificando e vai se intensificar cada vez mais. E, irmãos, o cristão que não tiver enraizado na palavra de Deus, não buscar conhecimento revelado do céu, não vai aguentar. Vai perecer. Muitos vão até se desviar. Por quê? Porque não está se aprofundando na verdade que liberta. Então, quem não está comendo da palavra, é muito mais fácil acreditar no engano da mídia do que se alimentar da palavra do Senhor. Eu não sei se os irmãos viram, essa semana saiu no Paraná um jovem adulto. Ele filmou uma nave, diz ele, que parecia ter uns 60 metros de comprimento, estava sobrevoando a casa dele, saiu nos principais portais de notícia do país. E ele filmou, irmãos. É isso que é uma coisa intrigante. Vão aparecer imagens que não serão geradas por IA. Vai ser imagens reais, para as pessoas acreditarem num grande engano. E esse jovem filmou a nave. E isso repercutiu no Brasil inteiro e está se falando até o momento sobre isso. Outro episódio foi na Colômbia, semana retrasada. Filmaram a luz do dia. Filmaram naves. A outra filmagem foi o piloto, lá nos céus. Filmou o negócio passando em frente ao vidro. Né? E a NASA, o Trump, já autorizou que fosse liberado centenas e centenas de arquivos com fotos e vídeos sobre OVNIs. Irmãos, a pergunta é, por que isso não veio à tona antes? Por que isso está vindo à tona justamente agora? Porque o arrebatamento está se aproximando e os irmãos não estão percebendo. Tem cristão comendo, bebendo, dormindo e não está comendo da palavra. Não está pedindo o espírito de discernimento. Igreja do Senhor Jesus. Peça ao Espírito Santo discernimento.
está faltando isso na nossa igreja. Tem muitas pessoas que estão se levando, estão se deixando levar por falsos ventos de doutrinas. Muitas pessoas estão correndo atrás de revelação, para entregar CPF, número de CPF, de casa, de carro, que Deus vai te dar um negócio, você vai ser dono do seu próprio negócio. As pessoas querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Irmãos, não é errado a gente batalhar para ter nossa casa. Não é errado a gente trabalhar para ter o nosso carro. Não é errado a gente conquistar nossas coisas. Isso não é errado, não. Mas ficar focado somente nas conquistas terrenas, nós seremos mais os miseráveis desses homens. Nós temos que saber que aqui tudo vai passar, como a Bíblia fala, né? A traça, o ferrugem, corrói, consome. Mas temos que buscar construir tesouros no céu. Tudo que fazemos aqui tem impacto no céu. Nós vivemos aqui como se essa vida não fosse acabar. Nós temos que saber que há uma eternidade nos esperando, que lá no céu nós teremos um novo nome, teremos corpos transformados, não teremos enfermidade, não envelheceremos, seremos semelhantes ao Altíssimo, lá não haverá noite, porque a própria glória do Senhor vai iluminar todo o céu. E, irmãos, por incrível que pareça, essas notícias estão se intensificando justamente próximo do lançamento de mais um filme de alienígena, do diretor americano Steven Spielberg. Ele já criou, há uns anos atrás, um filme falando sobre extraterrestre, e agora ele vai lançar outro, no dia 11 de junho, nos cinemas do Brasil inteiro. E é justamente casando com essa notícia dos ETs. E nenhum presidente divulgou isso, e agora o Donald Trump resolveu trazer à luz essas notícias. E, irmãos, mas por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Porque isso tem tudo a ver com o Apocalipse. Nós temos que saber que as pessoas falam, falta muito tempo para Jesus voltar. Irmãos, está acontecendo um aceleramento das profecias. Ah, Grace, mas sempre teve guerra, sempre teve pandemia, sempre teve peste, sempre teve fome. Mas, irmãos, a intensidade, a tendência é que a intensidade venha aumentar. Olha, nós vemos que lá na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial era um tipo de arma. Nessa próxima guerra que vai vir, que ela vai vir, e em nome de Jesus eu espero que nós não estejamos mais aqui, estaremos na glória. A Terceira Guerra Mundial, irmão, haverá armas que nunca houve, nem na primeira e nem na segunda. Vai ser armas que é capaz de devastar um país inteiro. Atualmente são 10 países que possuem bomba atômica. Atualmente são 10 ou 11 países, se eu não me engano, que possuem bomba atômica. Imagine se todos esses países apertassem o botão ao mesmo tempo. A raça humana iria se dissipar. E eu creio veemente que as taças da ira de Deus está ligada à Terceira Guerra Mundial. Por quê? A Bíblia fala que a água estará contaminada, que o solo estará contaminado, que as pessoas terão chagas. Tudo isso é ligado à radiação das bombas. A tecnologia que foi usada quando o Trump ele foi capturar Maduro, há armas ali que nunca foram usadas, que não precisou apertar arma nenhuma. Foi apenas um botão e com um barulho, os soldados começaram a sangrar pelo nariz, irmãos, sem atirar. É com arma tecnológica. Nós não vemos, mas hoje tem armas supersônicas a laser, armas potentes que nós não temos pleno conhecimento, que nunca houve na Primeira nem na Segunda Guerra Mundial. E isso vai acontecer na Terceira Guerra Mundial, que vai destruir a terça parte da Terra, como diz Apocalipse. Então, nós sabemos que tudo já está pronto.
o cenário já está pronto para o anticristo se manifestar. Como eu trouxe aqui no início do ano, sobre a guerra entre Irã e Estados Unidos, irmãos, até agora essa paz não se estabeleceu. Até agora não se estabeleceu. Eles não conseguem chegar num acordo. De um lado, os Estados Unidos coloca 15 condições, 15 pontos, 15 acordos. Do outro lado, Irã coloca 10 pontos, mas ninguém consegue chegar num acordo. Ninguém. E eu tenho para mim que quem é que vai conseguir trazer esse acordo? É o anticristo. É ele que vai conseguir. O secretário dos Estados Unidos, o vice-presidente, J.D. Vance, foi no Paquistão, teve 2 horas de reunião com o representante do Irã e não chega a acordo nenhum. E nem vai chegar, pelo menos não agora. Por quê? Precisa ter um cenário para o solucionador dos problemas entrar. E quem vai ser? O anticristo. Está tudo muito perto. O templo, o terceiro templo, os itens, todos estão prontos, irmãos. Todos. O Israel conseguiu pegar um equipamento genético que analisa o sangue das pessoas, e através desse equipamento genético, eles conseguiram detectar todos os homens da tribo de Levi. E os rabinos estão convocando os pais dos adolescentes, dando roupa de linho, roupa de sacerdote, guardou no guarda-roupa lá, está guardadinho no guarda-roupa, e eles convocam para a cerimônia. Quando é o dia da cerimônia, os pais tiram a roupa do guarda-roupa, vestem os adolescentes e eles vão lá fazer a cerimônia. Como se fosse o dia do sacrifício. Eles estão ansiosos. Eles mal podem esperar para que o templo seja erguido. Irmãos, na época da pandemia, a China levantou um hospital, sabe em quantos dias? Sabe em quantos dias a China levantou um hospital na época da pandemia? 10 dias. E o que os irmãos acham? Que o templo vai demorar para ser construído? Não. Vai ser rápido. Uma vez que os utensílios estão todos prontos, irmãos, é ouro puro. Ouro, prata, bronze, está tudo pronto. As novilhas vermelhas. As novilhas vermelhas que há milênios não existiam. Através, Israel, em parceria com o laboratório genético do Texas, eles pagando lá, irmãos, com a biotecnologia, né? Eles conseguiram, a biomedicina, eles conseguiram chegar na genética perfeita para gerar novilhas perfeitas. E as novilhas não podem ter um fio de cabelo branco. Elas têm que ser 100% vermelhas. E então, quando conseguiram gerar em laboratório as novilhas vermelhas, elas foram transportadas para Israel. E estão lá. Já estão lá. Eu queria achar aqui para os irmãos, eu não consegui achar. Os irmãos que conseguiram achar, me fala, está em Apocalipse 13, se eu não me engano, ou 16, que João fala sobre espírito. João fala que viu sair da boca da besta, sair da boca do falso profeta e sair da boca da besta, falso profeta e do anticristo. Viu sair espíritos imundos semelhante a rãs. Semelhante a rãs. Então, isso está falando dos ETs, que na verdade não são ETs, são demônios. Eu quero tentar achar aqui, se os irmãos conseguirem achar para mim, que João viu espíritos que saía da boca do falso profeta, espíritos imundos semelhante a rãs. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a referência bíblica. João 16, qual é o capítulo, versículo? Apocalipse 16, qual é o versículo? 13. 16. Obrigada, estava procurando. Obrigada, Renata, Deus te abençoe. Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 13. Então vi sair da boca do dragão,
da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a que animal, irmãos? A rãs. E como que é a tipologia dos ETs? Como que é o formato desses alienígenas que são demônios? Oi? 14, pastor João. São espíritos de demônios. Obrigado, pastor. Espírito de demônios, operadores de sinais. E se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de juntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eles ainda podem operar falsos milagres, né? A Bíblia não fala que, se for possível, o diabo, para enganar, ele pode se transfigurar em até mesmo anjo de luz? A palavra do Senhor não diz isso? Por que ele não iria enviar demônios semelhante a ETs, para que as pessoas falassem, ah lá, eu sabia que existia. Eu sabia que existia. As pessoas vão começar a acreditar lá, eu sempre acreditei. Aí, tá vendo? Não é mentira não, não é coisa da minha cabeça. Aí, filmagem. E vai ser vídeos, irmãos, vai ser vídeos que não vão ser gerados por IA. Vai ser vídeos que já está acontecendo, de ser gravados no cotidiano, no dia a dia. A pessoa vai pegar o celular e vai filmar. E a pessoa vai falar assim, meu Deus, as pessoas vão acreditar que o sumiço dos evangélicos, dos filhos de Deus, dos cristãos, foram dos ETs, mas não vão acreditar que Jesus Cristo arrebatou a sua igreja. Então, por isso que é necessário nós estarmos firmados na palavra, porque o grande engano, como eu disse, o grande engano, ele não vai chegar. O grande engano, ele já chegou. O Apocalipse, irmãos, eu creio, assim eu creio, que ele está à porta. As dores de parto, o espaçamento, espiritualmente falando, né? O espaçamento de uma contração para outra, irmãos, está só diminuindo. E o povo vendo Netflix, e o povo falando da vida dos outros, e o povo não querendo juntar as brasas para o fogo aumentar, porque assim como o engano já começou, o avivamento, ele não vai começar. O avivamento já começou. E o avivamento, ele não é como a gente está idealizando. O avivamento, sobretudo, se dá dentro da porta da nossa casa. O avivamento, sobretudo, se dá no trabalho, quando você decide não se contaminar com conversas ilícitas. O avivamento, sobretudo, é quando você decide se santificar um pouco mais. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos. O Senhor Jesus está às portas. O diabo, o adversário de vossas almas, sabendo que Jesus está perto, sabendo que o avivamento já começou, o que ele está fazendo, irmãos? É a hora do grande engano. É a hora do grande engano. Porque ele está insatisfeito com o avivamento que está acontecendo. E haverá uma grande colheita de almas antes do arrebatamento. E o diabo está insatisfeito. O que ele fez? Agora é a hora de entrar com o engano. É agora. Por quê? Começou o avivamento. Eu preciso contra-atacar. Eu preciso ter uma estratégia contra a igreja. E é isso que nós estamos vendo na mídia. Irmãos, eu estava vendo um estudo, e até o Benny Hinn, eu estou lendo um livro do Benny Hinn, e ele fala que se Lúcifer não tivesse querendo usurpar do trono do Altíssimo, ele teria um grande papel aqui na Terra, que seria o quê? Apresentar a humanidade a Deus Pai. Mas como ele se corrompeu, como ele deixou a iniquidade entrar no seu coração, o que era para ele fazer se inverteu. Em vez de ele apresentar a humanidade ao Criador,
Ele está colocando a humanidade contra o Criador. Então, que nessa noite nós possamos ficar com essa palavra, sabendo que o avivamento já começou, assim como um grande engano também já começou. Mas aqueles que estiverem com as suas raízes firmadas no solo da palavra do Senhor, pode vir o engano que for, pode vir falsas doutrinas, falsos ensinos, que não nos deixaremos ser enganados. Igreja do Senhor, que nós possamos pedir mais discernimento ao Espírito Santo, que nós possamos saber que estamos à porta do arrebatamento e que ele é iminente, que ele virá. A Bíblia fala que Jesus Cristo ele virá numa hora em que ninguém vai pensar. Nós estaremos fazendo nossas tarefas diárias, trabalhando, lavando, passando, cozinhando, e vai ser de repente. Então, irmãos, que nós possamos perdoar, que nós possamos pedir perdão, que nós possamos ter um coração de servo um para com os outros. Porque o Senhor, Ele quer uma igreja pura, santa, no fogo refinador, no fogo da santidade. Deus está separando o joio do trigo. É tempo da gente se levantar, ser boca de Deus. Que mais profetas possam se levantar aqui em Parque Santana e ser usados pelo Senhor. Que nós possamos deixar ser usado por Deus e não se apegar à reputação, irmãos. Não se apegar à reputação. Porque os frutos te justificam. Os frutos que nós damos para Cristo nos justificam. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa mensagem. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.